Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Seja bem-vindo a uma série de vídeos que estão sendo produzidos com o intuito de revisar os principais conteúdos lecionados no curso de Ciência da Computação. A bateria atual de vídeos trabalhará o conteúdo de segurança de sistemas computacionais, segurança da informação num modo geral. Desse modo, o intuito não é aprofundar cada conteúdo dessa bateria de aulas, mas apenas introduzir a conceitos fundamentais que serão o pilar para a compreensão do conteúdo. Hoje, iremos trabalhar com fundamentos, ameaças e mecanismos de defesa de sistemas computacionais. Para que a gente consiga compreender a importância de proteger um computador e um sistema, é necessário ter em mente que o que estamos protegendo? Estamos protegendo aquilo que possui um grande valor para nós ou um grande valor para a empresa. Desse modo, estamos protegendo não somente o dado bruto, mas aquilo que aquele dado bruto pode ocasionar, isto é, na informação em cima dele. Essa informação é o principal patrimônio de uma pessoa ou de uma empresa e precisa ser protegido à altura. Um exemplo claro seria cartão de crédito, cartão corporativo. Imagine que você tem o seu cartão de crédito virtual. Você precisa colocar uma segurança nele de tal modo que seja equivalente e proporcional ao seu valor. Imagine que esse seu cartão ele é de fácil acesso. Alguma pessoa maliciosa poderia usar para fazer compras que iriam ser debitadas na sua compra. Desse modo, exige-se uma segurança a mais quando se trata desse tipo de informação. Não somente cartão de crédito, como qualquer outra informação estratégica, principalmente quando se trata de um ambiente corporativo. Então, planejamento, estratégia, informações importantes, cultura da empresa, isso não pode ser vazado de maneira alguma e exige uma segurança especial para isso. Com isso, conseguimos chegar em algumas conclusões. O dado bruto, sozinho, pode valer alguma coisa. Porém, quando a gente inclui a interpretação desse dado bruto, temos a informação. E a informação é justamente o principal patrimônio que será protegido. Não somente isso, como essa informação ela está integrada a processos complexos e estratégicos que não podem ser vazados. E assim, concluímos que o nível de proteção deve ser proporcional ao seu valor e classificação. Feita essa compreensão do que estamos protegendo, a gente precisa compreender quais são os serviços básicos de segurança de informação. Temos três. A confidencialidade, que é a garantia de que o acesso é restrito apenas a pessoas e entidades autorizadas. Por exemplo, você é uma pessoa do governo chinês. Você não vai permitir que o governo americano entre em contato com você ou entre em contato com suas informações confidenciais. Imagine que você está agora na sua casa, aqui no Brasil. Você não vai permitir que qualquer pessoa entre na sua casa, apenas as pessoas autorizadas. Então, a confidencialidade é justamente a garantia de que o acesso é restrito a quem tem autorização. Somente a confidencialidade não é necessária, quer dizer, não é única. Possuímos também a disponibilidade, que é a garantia de que os serviços e dados estejam sempre acessíveis. Então imagine que vocês guardam o dinheiro de vocês no aplicativo do banco. O aplicativo do banco ele precisa estar disponível sempre. Se algum ataque impede o banco de funcionar, você fica sem dinheiro. Portanto, você não tem a disponibilidade de acessar aquele serviço. Por fim, e não menos importante, é a integridade. É a confiança de que os dados não sofrem alterações não autorizadas. Vamos novamente trabalhar com o exemplo do banco. Você tem o seu saldo de R$ 1.000. Você vai dormir e quando você acorda, o seu saldo é apenas de R$ 500. Observamos, portanto, que você não fez nenhuma movimentação e que o dado não está íntegro com a realidade. Integridade é isso. Os dados precisam ter fiscalização de suas movimentações. Isto é, a confiança de que esses dados e sistemas não sofreram alterações não autorizadas ou imperceptíveis. Temos também a irretratabilidade, que é a ideia de que o emissor e o destinatário não podem negar que receberam a mensagem. Então, quando você recebe alguma notificação, eles sabem que você recebeu essa notificação e você não pode negar que recebeu ela. Isso é o passo principal da auditoria. E, por fim, a autenticidade. É o último serviço e um dos mais importantes. É o serviço que identifica que, de fato, a autoria de toda e qualquer mensagem enviada é sua.
Você, por exemplo, não gostaria que um terceiro invadisse a sua conta. Desse modo, eles saberiam quando que esse terceiro invadiu a sua conta sem a sua autorização, uma vez que somente você consegue acessar de maneira adequada. Dito isso, podemos enxergar a natureza dos ataques a sistemas computacionais a partir de três classes: os ataques ativos, os ataques passivos e os ataques destrutivos. Os ataques ativos são aqueles que alteram dados e modificam o sistema. Temos alguns exemplos: ransomware, que trabalha com injeção de informação e criptografia, e temos também a injeção de código e alteração de banco de dados. Observem que aqui a gente está alterando o dado de forma consciente. Então, os malwares, eles trabalham para que seus dados sejam corrompidos. Isso é um ataque passivo, um ataque ativo. Um ataque passivo é aquele que trabalha com a observação invisível dos dados. Ou seja, sem que você saiba, você está sendo vigiado. Então, possuímos alguns exemplos para isso. O sniffing, que seria o monitoramento dos tráfegos de rede, e a espionagem, que é observar tudo que você está fazendo no seu computador sem o seu consentimento. Por fim, e não menos importante, e o mais urgente destes, são os ataques de natureza destrutiva, que possuem o objetivo principal da negação absoluta do acesso aos recursos computacionais. Então, vimos que os seus dados podem ser modificados, você pode estar sendo observado e, pior do que isso, você pode não estar tendo acesso a um benefício seu. Alguns exemplos de ataques destrutivos são os famosos DOS, Denial of Service, ou DDoS, Distributed Denial of Service. Isto é, sobrecarga intencional da rede ou destruição física e lógica. Temos alguns tipos de ataque moderno. E eu diria que essas são as classes que podem ajudar você a identificar um tipo de ataque em específico. Primeiramente, temos os malwares, que são os vírus e worms, ou spywares, que são programas que ficam te espionando de forma oculta. A gente possui a engenharia social, que trabalha com a obtenção e exploração do fator humano para que os ladrões consigam informações sigilosas sobre você, como senhas, números de cartão de crédito, contas de banco. Temos também o phishing e o pharming, que são a criação de réplicas e iscas eletrônicas oficiais. Phishing vem de pescar, então essas pessoas ficam trabalhando também com a exploração humana, com o intuito de obter informações sigilosas sobre você sem que você perceba. E o pharming seria a ideia de alterar o código DNS para que você seja redirecionado a sites que supostamente são seguros, quando na verdade não são. Então, aqueles sites que possuem www2, loja fulano de tal XYZ, eles fazem você achar que está entrando em um ambiente seguro, quando na verdade você não está. Por último, e o mais clássico de todos, é a negação de serviço, Denial of Service. Eu já falei deles anteriormente. Que é o quê? O uso de dispositivos infectados para que eles façam muitas requisições a um computador só. Ao realizar isso, esse computador acaba sendo impedido de utilizar aquele sistema computacional e você fica impelido de obter informações. Resumindo, vamos supor que você recebe um ataque de negação de serviço. Você fica impossibilitado de usar um aplicativo em específico. Esse aplicativo pode ser um navegador, um banco, e aí os atacantes e os hackers acabam utilizando o Denial of Service para atacar não somente você, como também a rede desses computadores. Podemos compreender isso também como um congestionamento de largura de banda via botnets. Existe uma classe a mais que é o Distributed Denial of Service, que ao invés de usar um computador zumbi para atacar outros computadores, eu uso diversos computadores para atacar uma rede só, causando a inoperância de um sistema. Desse modo, vamos observar aqui como se dá a dinâmica de invasão. Primeiro, procura-se por brechas. Brechas em sistemas computacionais são conhecidos como backdoors. Então, esses backdoors, que seria a tradução livre de porta dos fundos, eles são como grandes buracos que podem servir para ataques, já que esses buracos apresentam vulnerabilidades.
A procura por esses buracos é chamada de sniffing. Desse modo, os hackers ficam monitorando as vulnerabilidades do sistema, à procura delas, para que eles consigam realizar o ataque. Como que se dá esse ataque? Por meio do spoofing ou da força bruta, que seria a falsificação de um IP, ou de origem inválida, que se passa por um IP válido para que ele consiga atacar essas brechas abertas. Quando ele ataca, ele coloca worms ou exploits, que são programas criados para criar e utilizar essas falhas prévias. Um exemplo clássico disso é o Buffer Overflow ou Ping of Death. E por fim, a gente tem o comprometimento total daquele sistema ou daquele usuário, quando as informações sigilosas que foram obtidas ao entrar pelas backdoors são conseguidas por esses hackers. Então, os hackers utilizam as backdoors para conseguir tokens de acesso, senhas de banco, logins, sem que você saiba. E a partir daí, realizar transações e realizar outros ataques. Com isso, podemos chegar à seguinte conclusão. Segurança sempre é bom. E é sempre bom que a segurança ela seja muito bem regulamentada, muito bem documentada, para impedir que todas essas brechas e vulnerabilidades sejam acessadas por um malware ou por um hacker. Então, temos aqui alguns pilares que colocam mais segurança dentro desses sistemas de serviço. Temos, em primeiro lugar, a autenticação, que seria uma identificação rigorosa de um usuário para acessar aquele sistema. Observamos aqui que os usuários possuem tokens e esses tokens podem ser extraídos por meio de técnicas e ataques de hacker, como o phishing ou farming. Desse modo, fazer uma identificação rigorosa do login é uma maneira de garantir a segurança do usuário. Não somente isso, como a autorização desse usuário, que seria a concessão de privilégios mínimos necessários para realizar aquela tarefa. Observem que aqui trabalhamos com redes de computadores, desse modo, várias conexões de diversos locais. Alguns dos ataques que falamos, eles podem ser ataques de interceptação, como por exemplo o man in the middle. E para impedir que essa interceptação seja efetiva, a gente faz o uso da criptografia, para garantir que a informação seja criptografada de ponta a ponta, sem que nenhuma informação vaze. E se por um acaso vazar, que ela seja de difícil acesso. E por fim, a auditoria, que seria a verificação dos logs de erros de um sistema. Todo sistema computacional precisa possuir sistemas de auditoria, para que, quando ocorra uma invasão, quando ocorra um erro, seja fácil verificar qual vulnerabilidade foi atacada para que esse erro seja o quanto antes corrigido. Se por um acaso você recebeu um ataque, fique tranquilo. Procure as autoridades, verifique a integridade do seu computador e tome as devidas providências. Bem, pessoal, esse foi um resumo inicial do conteúdo sobre segurança de sistemas computacionais. Eu espero ter esclarecido aqui não somente como se proteger, mas também como identificar ataques que podem ser cruciais contra os seus dados. Muito obrigado.